Boa tarde a todas e a todos. Estamos aqui junto com grandes especialistas para poder conversar sobre os riscos políticos do negócio de mineração. Eu vou aqui apresentar os nossos palestrantes, o Tio Yameo, que é hoje o atual sócio-líder de mineração e metais da Ernst Young Canadá e Américas. A nossa queridíssima doutora Bárbara Matos, que é a Sênior Vice-Presidente e coordenador do global da área de mineração do Moody's, e o meu colega, amigo, especialista em direito de mineração, William Freire, sócio do William Freire Advogados Associados. Bom, vamos seguir logo com o nosso debate, porque o tempo é grande e espero que vocês gostem e se interajam conosco, por favor. Bom, para falar sobre os riscos, então, políticos do negócio de mineração, eu vou passar aqui para o Tio, que ele vai dar uma abordagem para a gente bastante interessante e espero que vocês aí aproveitem bastante para o nosso debate posterior. Tio, a palavra é sua. Thank you very much. Muito obrigado. Eu só tenho uma apresentação bem curta aqui que eu acho que vai preparar o que nós vamos falar. São só 4 slides, né? Não precisa preocupar muito não, porque é bem rápido, tá? Primeiro aqui, não é surpresa, porque nós todos sabemos que o mundo passou por uma inflação muito séria depois do Covid. E também sabemos que a inflação está caindo. Pessoalmente, eu moro no Canadá e nós já temos 3 vezes redução na taxa de juros, isso é uma coisa boa, mas o juro ainda está alto o suficiente para vários bancos não terem diminuído suas taxas de juros, e isso significa que a economia não está andando muito bem, porque os bancos estão tentando diminuir a velocidade da economia. E quando a economia reduz em termos de velocidade, o que você acaba tendo é que tem menos necessidade para metais e minerais. E por causa dessa baixa necessidade, isso causa um impacto na indústria minerária, porque a gente termina tendo que fechar minas, reduzir produção, ou então não investir em novas minas, ou cortar projetos. Daí, essa que é a questão. Agora, a notícia boa nesse quadro aqui é que você pode ver que a China está trabalhando melhor com relação à inflação, mas eles ainda estão trabalhando com alguns problemas. Mas quando a China está melhor em termos de consumo de metais, as coisas mudam. Também esperamos uma queda nas taxas de juros dos Estados Unidos. Nessa semana houve um reporte sobre o desemprego, que está bem significativo, então a gente espera que haja mudanças nesse sentido. A questão sobre geopolítica, o primeiro slide foi para mostrar como que a geopolítica, globalmente nós temos os mesmos problemas no mundo todo, mas a segunda questão é por causa do fato de termos problemas nas sociedades no mundo inteiro, nós criamos o que a gente chama de tempestade geopolítica, que na verdade é causada por 2 coisas nos últimos 12 meses. Existem as guerras no Oriente Médio, na Ucrânia, e isso cria tensões geopolíticas entre os países da OECD e outros países como Rússia e China. E também cria tensão desnecessária no Oriente Médio, que vai causar impacto nas commodities. E também o que a gente chama do superciclo de eleições esse ano, porque 60% do produto interno bruto do mundo está passando por eleições agora. A maior parte deles estão passando por isso agora, incluindo o Brasil, mas nós ainda estamos esperando um dos maiores, que é a eleição em novembro nos Estados Unidos. Então, esses 2 grandes eventos, na verdade, estão tendo um impacto, causando um impacto em áreas que são críticas para os minerais e metais. Uma delas é a redução na velocidade no compromisso com energia, com a transição energética, especialmente com relação ao carbono. Precisamos fazer a transição para uma economia de baixo carbono. Isso significa vários metais e minerais que nós precisamos produzir,
E isso também diminuiu de velocidade por causa dos problemas que eu mencionei que o mundo está tendo. Segunda questão é o impacto do comércio na China. Temos vindo algumas tarifas que foram colocadas nos EVs no mundo ocidental e no Canadá, e nós estamos vendo cada vez menos fluxo livre de comércio entre a China e os países da OECD. Por último, mas não menos importante, é o fato de que, por causa de o mundo não estar totalmente em paz, e por causa do fato de alguns países estão colocando partidos de oposição no poder, existe o risco imediato de que os novos partidos políticos e os países como um todo não concordem mais com relação a esse objetivo de carbono, e é essa que é a questão número um, que é a discussão geopolítica. Além disso, existem esse é o radar dos maiores 10 riscos que foram publicados. A gente vai publicar outro nos próximos 3 ou 4 semanas, mas além das questões geopolíticas, existem outros itens incluídos no setor. Um é o foco na ESG, ou seja, ter uma boa liderança ambiental, ter licença social para operar, que também está no número 3 aqui, e também garantir que as comunidades estejam bem cuidadas. Além disso, nós temos as questões de capital, então, levantar capital. Por que isso é importante? Porque as tensões geopolíticas levam a alguns comportamentos entre as nações. Então, por exemplo, algumas questões, quando você diz, país X não trabalha bem com relação a ESG, então a gente não vai comprar metal desse país. Ou os países podem falar, a gente não vai dar capital para o país X porque eles só prestam atenção às comunidades. Então, o que a gente acaba tendo é essa complicação na qual nós sabemos que existe a necessidade para os metais. Então, se você pensar sobre coisas renováveis e veículos elétricos, a gente esquece que também tem toda uma infraestrutura por trás disso. Precisamos de mais metais. Então, essa é a primeira conclusão, né, com relação à energia renovável e veículos elétricos, mas a gente precisa de baterias. A gente tem que separar essas duas coisas. Veículos elétricos estão usando muito cobre, por exemplo, apesar das baterias. Quando a gente fala de bateria, a gente fala de lítio, grafite, esse tipo de coisa, mas a gente precisa de baterias também, mas podemos ver esses elementos no ciclo aqui de baixo, mas além disso, existe o que a gente chama de requisitos de primeiro mundo e ambições do primeiro mundo. Existe, na verdade, necessidades de business as usual para demanda industrial. 43% do mundo está crescendo e ficando urbanizado, e nós vamos precisar de muito material, ferro, cobre, base metals. Então, esse é o ciclo. E o próximo dos 3 ciclos é que nós temos certos elementos que são super críticos. Essa é a realidade da demanda. Então, esse aqui é o prêmio, sabe? No final, temos os obstáculos, dos quais eu acabei de falar. Os obstáculos realmente estão em todos os lugares. O risco geopolítico que está impedindo o fluxo livre, não apenas do capital, mas também de minerais e metais. Ainda assim, precisamos desses minerais e metais para construir um futuro melhor, uma maneira melhor de funcionar. Vou parar aqui e passar o microfone para os meus outros colegas para a gente conseguir ouvir mais sobre esse tópico deles. Está ouvindo? Ok. Tio, excelente abordagem para começar o nosso debate. Vou passar aqui agora para a Bárbara, a gente dar um pouquinho da visão da Bárbara aqui a respeito dessa temática, para a gente começar aqui a esquentar as turbinas para o nosso debate. Obrigada, Marcelo. Obrigada também pelo convite, por estar aqui hoje com vocês. É um prazer dividir aqui o painel com vocês. O tio comentou sobre os aspectos da indústria, riscos da indústria de mineração, de um tema, sobre uma perspectiva global. Eu vou trazer um pouquinho,
afunilar um pouquinho esses riscos e tentar fazer algumas comparações no contexto da indústria de mineração no Brasil, mas também algumas comparações com pares na América Latina, outras jurisdições mineiras na região. Primeiro, vamos falar um pouquinho de Brasil. Vamos contextualizar, acho que tem alguns aspectos interessantes quando a gente pensa na indústria de mineração no Brasil. Primeiro, que o Brasil é um país de muita diversidade do ponto de vista mineral, do ponto de vista também geográfico. Eu diria que o Brasil é um país polimetálico, né? A gente vê grande produção de minério de ferro, se fala muito em minério de ferro, se fala muito também em metais preciosos, mas também existem, né, produção de metais básicos, existe estanho, existem terras raras, existem, eu acho que uma variedade, uma gama muito grande de metais no Brasil e que estão, na verdade, em diferentes regiões. Acho que isso é muito importante e às vezes passa um pouco desapercebido. Outra comparação que eu acho que é bastante interessante é a gente olhar isso no gráfico na parte superior do lado esquerdo aqui de vocês, a comparação com outros países sob o ponto de vista de balança comercial, então o setor, né, a mineração, a exportação da mineração em relação ao total, quanto a mineração representa do total de exportações do Brasil em outros países, e também o setor de mineração em relação ao PIB. E aqui eu acho que a gente tem também, destaca-se o Brasil sob a perspectiva de que ele tem uma menor dependência, na verdade, do setor de mineração, mas é importante porque mostra uma diversificação maior da economia, mas ao mesmo tempo, claro, as exportações totais do setor mineiro têm uma relevância bastante grande na balança comercial do país. Olhando sobre uma outra ótica também, agora eu vou mais para a parte inferior do slide, né? A China, claro, como grande consumidor de commodities, é também um país onde é um grande destino de diversos minerais, né? O minério de ferro, claro, metais preciosos, estanho e entre outros. E mesmo que a China não seja o principal destino das exportações brasileiras, eu acho que é importante a gente pensar que os preços de maneira, né, dos metais de maneira global são afetados pelo que acontece na China, né, por conta da demanda. E o último gráfico aqui embaixo, que eu acho que também é importante, claro, é a participação do Brasil na mineração global, né? E aí, claro, que o minério de ferro é o destaque, é o principal produto de exportação e é onde o Brasil tem a sua maior participação de maneira global. Olhando agora um pouco mais em detalhe os riscos, né? O Tio já comentou sobre os riscos geopolíticos de maneira global. A gente vê aqui por esse gráfico que realmente a gente está num momento de riscos bastante elevados, né? Nos últimos 20 anos, acho que é um dos maiores patamares. Por que isso é importante para a mineração? Porque vai afetar, claro, os preços de commodities, não só as commodities metálicas, mas também outras commodities, por exemplo, o petróleo, que é um insumo bastante importante para a indústria de mineração. Então, um ponto importante, leva a tensões comerciais, que também podem ser relevantes do ponto de vista de movimentação das commodities, do comércio de commodity global. Então, um aspecto, acho que bastante importante, o momento que estamos vivendo hoje, do ponto de vista de risco geopolítico. Esse slide aqui traz algumas comparações, eu queria só levantar alguns aspectos que eu acho que são bastante importantes. O Tio também já mencionou a questão das tensões geopolíticas, eleições, né, em diversos países do mundo, tivemos Indonésia, Índia, México, agora Estados Unidos. Então, um momento de bastante mudanças políticas relevantes no mundo de maneira geral. Isso, claro, que afeta a indústria de mineração em todos os países, né? Se a gente olhar a bolinha azul aí, Brasil, Chile, Peru e México, o risco é relativamente alto em relação à indústria de mineração nesses países. Crescimento econômico chinês também bastante relevante, diria que
como isso impacta a indústria de mineração nos diversos países. Diria que o risco é talvez um pouco mais elevado no Chile e no Peru, por conta da concentração e da relevância da indústria mineira para esses países. Brasil e México um pouco mais diversificado, então um risco médio, mas ainda assim, claro, bastante importante. E a instabilidade legal, né, e regulatória, né, e também, sob o ponto de vista de indústria de mineração, acho que o Brasil, nesse sentido, está um pouco melhor posicionado, poderia dizer, quer dizer, um risco um pouco mais baixo, por conta de a gente não ver nenhum grande obstáculo do ponto de vista legal ou regulatório para a indústria de mineração. O Chile, a gente teve recentemente tentativas de mudança de constituição que poderiam ter trazido mudanças significativas para a indústria de mineração. Houve mudanças do aspecto de tributação, aumento de royalties no Chile, então uma exposição um pouco maior para esse risco. Peru, eu diria as questões políticas, a instabilidade política do país e algumas questões sociais, que na verdade estão no gráfico de baixo. E o México com o governo, na verdade com a troca de governo, mas recentemente a gente tem visto várias mudanças ou tentativas de mudanças no setor de mineração bastante relevante para as empresas que operam no país. E na parte de baixo aí do slide a gente vê mais os riscos de ESG, em relação às comunidades locais, em relação a riscos climáticos e segurança de operações. E aí a gente vê, acho que de maneira geral, o Brasil teria uma exposição média a esses fatores de risco. Vejo uma predominância maior em Chile e Peru por conta das questões climáticas e também pelas questões sociais, climáticas no Chile e sociais no Peru. E, de maneira geral, eu diria que segurança das operações na mineração é muito relevante a todos. Então, todos os países têm a exposição alta a esse fator de risco. Aqui eu acho que um dos pontos que a gente vai falar depois um pouco mais no nosso debate é a questão da tributação, da carga tributária na mineração. E aqui nesse slide a gente vê tanto sob o ponto de vista dos royalties para o setor, nos diversos países, como também a carga tributária total. Então, acho que é interessante aqui, quando a gente vê o Brasil, talvez uma taxação do ponto de vista de royalties mais baixa, mas quando a gente olha a carga tributária total, considerando todos os impostos envolvidos, ele atinge um dos patamares mais elevados. Esse é um fator, claro, importante do ponto de vista também de decisão de investimento no país. E aí a gente vê nesse outro gráfico o índice de atratividade dos investimentos, onde a gente vê o Brasil numa posição, eu diria, intermediária, né? Em relação a outros países, um pouco mais, talvez menos atrativo do que o Canadá, por exemplo, mas mais atrativo que outros países na África, em outras jurisdições onde o risco, ao menos a percepção de risco é bem maior. E aqui, por último, só para resumir, então, o que a gente vê do ponto de vista de riscos e oportunidades, né? Então, claro, riscos para a indústria de mineração, o que a gente falou em relação a crescimento econômico global, especialmente, claro, China, tensões comerciais, Estados Unidos, China e outros que possam surgir, mudanças climáticas afetando bastante a operação, a indústria de mineração, os avanços tecnológicos, que aí eu acho que é um risco, mas também, claro, traz muitas oportunidades para o setor, as intervenções políticas, né, instabilidade regulatória, que também podem trazer oportunidades, dependendo da maneira como forem estabelecidas. E aí eu acho que seria muito mais uma oportunidade que a própria transição energética, né, e como as empresas podem se posicionar, as empresas e os estados podem se posicionar para tentar, de uma maneira positiva, na verdade, em relação à transição energética. E com isso, acho que eu concluo minhas considerações iniciais. Bárbara, excelente apresentação. Você e o Tio conseguiram aqui passar para nós realmente uma visão muito clara do que está acontecendo. E eu passo agora a palavra para o William Freire, porque, William, diante de tudo que você viu aqui junto comigo, o que você está achando disso tudo aí, suas considerações, principalmente nós que estamos aqui no Brasil, né, vivendo a regulação, a questão
das nossas leis em geral, se elas estão atentas a essa oportunidade ou esses riscos. Como é que você está enxergando isso? Obrigado, Marcelo. Inicio cumprimentando meus colegas aqui de painel. E a contribuição que eu trago para nós, ela tem uma abordagem mais jurídica. Qual é o ponto central da minha reflexão? Existe algum ponto de interseção entre os chamados, geralmente, riscos políticos e o direito? Essa é a questão central da minha apresentação aqui hoje. Se nós entendemos que há uma relação entre risco político e direito, em que fase do direito, em que lugar do direito isso se classificaria? Porque nós não podemos trazer algum elemento para dentro do direito sem definir onde classificá-lo, né? Então é um desafio muito interessante. Por quê? O que nós entendemos como risco político, de maneira geral, é uma versão que eu chamaria uma posição generalizada, popular do risco político. Seria aquele risco político que vem dos políticos diretamente, uma ação direta dos políticos. Só que nós vamos ver que o assunto é um pouco mais complexo, quando nós trazemos para o lado do direito. O primeiro ponto que eu gostaria de trazer para a nossa reflexão aqui é o seguinte: a evolução do conceito de segurança jurídica. Se nós pensarmos que há 30 anos o conceito de segurança jurídica na mineração estava principalmente relacionado com a garantia de não perda do direito, ou seja, as creeping expropriations. Era isso. Há 30 anos ninguém discutia mais do que isso. Se um país desse essa segurança relativa em relação a esse ponto, era considerado um país seguro. Ocorre que a sociedade evoluiu e quando a sociedade evolui, o direito evolui junto. Não é porque andam par e passo. Evolução social ou até involução social e o direito, né? Então, como a sociedade evoluiu, as forças sociais evoluíram, as forças sociais se organizaram, foi muito natural que houvesse uma evolução do direito também, né? E dentro dessa evolução, o conceito de segurança jurídica também acompanhou. O que nós entendemos hoje, dentro de um conceito moderno de segurança jurídica, é que o risco político é apenas... Aliás, eu vou inverter. O que nós entendemos por segurança jurídica é que a segurança jurídica não é uma coisa só, única e geral, mas, na verdade, ela é composta ou decomposta por diversos fatores que nós denominamos elementos parciais da segurança jurídica. Não é? Então, dentro dessa perspectiva, você não tem, pelo menos teoricamente, nenhum lugar que seja zero de segurança e nem 100% de segurança. Haverá situações em que um país oferece segurança em determinado aspecto, mas não oferece em outro. Se a gente pensar, por exemplo, alguns países, por exemplo, Botswana, que aceita a arbitragem internacional, isso é um elemento parcial da segurança jurídica importante, né? E nós podemos falar sobre o movimento de alguns países na África em relação à segurança jurídica, né, se houver tempo, né? Bom, quando nós falamos, então, em segurança jurídica e uma classificação, nós temos que partir da árvore principal, de onde se encaixa a segurança jurídica. Nós já falamos que os riscos políticos se encaixam na segurança jurídica
Então, nós vamos ver agora onde que a segurança jurídica se encaixa. A árvore vai subindo, a pirâmide vai se formando. A segurança jurídica se encaixa dentro do chamado Estado Democrático do Direito. O que é o Estado Democrático do Direito? Seria aquele Estado ideal onde a lei obrigasse a todos. E nós vamos ver aqui que há disposições constitucionais, há disposições legislativas determinando que a segurança jurídica, ou até o sobreprincípio da segurança jurídica, né, e o princípio da segurança jurídica do direito minerário, que também, apesar de não ser um princípio expresso, mas é um princípio explícito reconhecido. Essa expressão, princípio implícito reconhecido, ela é muito relevante. Vocês veem que eu não falei só princípio implícito da segurança jurídica. Por quê? Isso é para evitar uma moda que tem aí de ficar criando princípio jurídico à torta direito. O princípio jurídico implícito, ele é válido, ou pelo menos deveria ser válido, depois que a comunidade jurídica aceita. Porque senão qualquer um saca um princípio qualquer do colete e com isso derruba o direito positivo e fica por isso mesmo, né? Então, nós vemos aqui que quando nós saímos do sobreprincípio da segurança jurídica, Estado democrático, onde a lei obriga a todos, naturalmente a segurança jurídica vem junto, né? Uma coisa é consequência da outra, né? Bom, nós já fizemos aí a definição Estado Democrático do Direito, segurança jurídica, e já encaixamos os riscos políticos como um dos elementos parciais da segurança ou insegurança jurídica, porque são duas faces da mesma moeda, né? Então, quando nós falamos, se não há riscos políticos, há segurança jurídica. Se houver, a insegurança automaticamente se apresenta. Bom, quando nós falamos em riscos políticos, nós temos uma ideia de ações políticas. Só que, na verdade, muitos riscos políticos nascem de omissões políticas. E isso nós temos muitos exemplos. Por exemplo, que eu vou passar agora rapidamente, mas podemos falar mais para frente, por exemplo, uma omissão de criar uma política mineral adequada para o país, que não existe uma política mineral única para o mundo, não é? Então, o risco político ele pode vir por uma ação ou por uma omissão, tá certo? Vou dar outro exemplo também, irrefutável, que já se passaram 36 anos da Constituição e a mineração em terras indígenas ainda não foi regulada. Isso é o típico caso de risco político por omissão. Não é? E existem outros. Se nós começarmos a buscar aí na memória, haverá outros, né? Então, esse é um ponto. Uma questão interessante também, uma outra anotação, eu trouxe algumas anotações aqui para não perder os vários itens que eu quero falar. É o seguinte, quando nós falamos você falou em geodiversidade. Tudo bem, geodiversidade nós podemos falar que é uma coisa da natureza. Mas até que você descubra ele na natureza e aplique capital e trabalho, ele não vale nada. E a decisão de se buscar esses minérios, ou seja, na posição mais básica que deveria partir do poder público, que é o mapeamento geológico básico, isso depende de uma decisão política. Então, olha que interessante. Uma coisa vai se entrelaçando com outra. A gente pensa que a questão de geodiversidade é uma questão só técnica, mas não, tem uma decisão política ali por trás. Por quê? Quando você não usa todo o potencial mineral ou agricultura que o país tenha, qualquer potencial industrial ou de serviço, de turismo que o país tenha,
muitas daquelas promessas da Constituição não podem ser cumpridas por falta de dinheiro. Educação, saúde, saneamento básico, infraestrutura, etc, etc. Então, Marcelo e colegas, tudo está entrelaçado. Você não consegue analisar riscos políticos em geral e riscos políticos na mineração de uma forma estanque, né? Bom, ainda partindo de um interesse de classificação, e até muito em harmonia com o que foi falado aqui antes, eu vejo a possibilidade de nós classificarmos os riscos políticos em externos e internos. E nós vimos que já fizemos uma classificação de risco político por ação e por omissão. Bom, os riscos políticos externos, o tio já mostrou para a gente, as guerras, as disputas, as desavenças comerciais, os desequilíbrios no trade, tá certo? No comércio exterior, não é? As proteções comerciais, ações contra países, muitas vezes nem usando viés comercial, mas tendo influência em questões comerciais, né? Então, é uma das classificações possíveis. Risco político externo. Ao lado dos riscos políticos externos, naturalmente, nós temos que trazer os riscos políticos internos, que seria, eu diria, o nosso principal foco aqui hoje, né? Ora, quando nós falamos em riscos políticos internos, a primeira fonte de risco político que eu trouxe aqui para o nosso debate é quando nós falamos dos riscos políticos vindo do poder legislativo, que é o primeiro que chama a atenção da gente. E é natural, porque quando nós falamos político, legislativo, só que aí tem uma particularidade. Naturalmente, que quando nós falamos em riscos políticos, com aquela visão que ele vem diretamente do poder legislativo, e aí nós podemos ter risco político de várias formas, não é? Leis mal feitas, projetos de leis mal feitos. Os políticos não sabem o efeito que um projeto de lei causa no exterior. Uma notícia de jornal causa no exterior. Um desequilíbrio, uma desarmonia. Então, eles não têm essa percepção, né? Então, eu diria que a primeira fonte é essa. Só que no caso do Brasil, nós temos uma peculiaridade. Como a competência legislativa sobre mineração é privativa da União, a nossa atenção volta massivamente para o Congresso Nacional. Quando, na verdade, muitos riscos políticos indiretos vêm do Legislativo estadual e municipal. Não como restrição direta, porque é competência privativa da União legislar sobre mineração, mas as indiretas. Restrições ambientais, custos ambientais, burocracia, etc., etc., que reflete na mineração também e não deixa de ser um risco político, né? A segunda fonte de risco político é o Supremo Tribunal Federal. Mas você fala, mas William, mas como o judiciário não integra a política, digamos assim, né? Eu vou explicar. O Supremo Tribunal, na arguição de descumprimento de preceito fundamental 45, julgada em 2004, ou seja, ela faz 20 anos, decidiu o seguinte: cada vez mais necessária revisão do vetusto dogma da separação dos poderes, visto que os poderes legislativo e executivo do Brasil
se mostraram incapazes de garantir um cumprimento racional dos respectivos preceitos constitucionais. O que o Supremo está dizendo? Olha, eles não sabem fazer, e eu sou um tribunal político, eu posso decidir. Então, daqui a pouco, o Supremo vai estar falando que o Congresso não legislou sobre mineração lá em terras indígenas, vai dar uma decisão lá. Olha que interessante. Ora, se o próprio tribunal se declara como um tribunal político e a doutrina ainda aplaude, né? Se declara como um tribunal político, é óbvio que dali podem sair riscos políticos. Não tem dúvida. A terceira fonte de riscos políticos, que eu anotei para nosso debate aqui, é a politização das instituições. Então, politização do Ministério Público de alguns estados, politização de alguns órgãos ambientais de alguns estados, né? Sendo que a fase política desse debate, a fase política do debate da mineração, a fase política do debate da questão ambiental, ela é anterior ao processo de licenciamento. O licenciamento, ele é essencialmente técnico. A fase política, onde pode minerar, onde que não pode, quais compensações serão devidas, quais não serão em natura, serão em dinheiro, pode minerar aqui, pode não minerar ali. Isso é uma fase política que é anterior ao licenciamento. Quando os órgãos, as instituições se politizam, elas trazem para cá, para o processo de licenciamento, uma questão que já era para ter sido superada, né? Então, são essas as primeiras considerações que eu trago aí para o debate dos colegas. Obrigado. William, obrigado aí pela aula. Eu, particularmente, fico muito feliz com o nosso aquecimento, mas agora que eu vou aqui realmente realizar a minha função, e eu estou vendo aqui uma série de perguntas já, mas eu vou tentar aqui fazer com que essas perguntas possam encaminhar dentro do que eu pelo menos verifiquei, porque eu acho que nós temos um tema muito interessante para prosseguir. Então, particularmente, eu vou perguntar ao tio, e logo depois eu queria ver o comentário, tanto da Bárbara como do William, tá, a respeito dessa pergunta. E a pergunta, eu tenho que colocar o óculos, gente, porque a questão de risco político é um negócio sério. Quando o William falou aqui que a gente, depois de 37 anos que eu e ele militamos aí na mineração brasileira, e o tanto que mudou de lá para cá, e agora isso também, o óculos é algo que é necessário a partir dessa situação. Bom, mas tio, tendo em vista a sua larga experiência aí com investimentos e atração de investimentos para mineração, conversa um pouquinho para a gente, depois para a gente ter a opinião dos dois palestrantes aí no nosso debate. Quais os requisitos que para um país ser atrativo em investimentos de mineração? Eu acho que, como que você enxerga isso em termos globais, com toda essa experiência que você tem? E eu acho que isso vai permitir, diante do que a gente colocou, e aí por isso que eu estou deixando o William para o final, viu, Bárbara? E depois eu quero ver a sua opinião, como é que depois dessa aula aí sobre como que a gente atrai isso aqui para a nossa situação no Brasil, como é que ele enxerga isso também. Então, a palavra é sua. Muito obrigado. Eu acho que é importante sempre colocar as companhias minerárias separadas por nível de maturidade, entre as grandes, as intermediárias e as júnior. Então, quando companhias júnior vão para lugares, eles tendem a ir para o que eu chamo da fronteira final. Na próxima fronteira, nessa fronteira final, existe um bom ambiente para risco político externo, sabe? Mas tem oportunidades também. Então, quando você vai para minas de países de fronteira, você fica muito exposto. Mas as companhias júnior podem realmente ter
uma boa atuação. Não vou dar nome de país, não, mas todo mundo sabe do que eu estou falando. Então, para as companhias intermediárias, companhias que já estão produzindo, elas não gostam de risco político externo porque elas precisam mover materiais. Mesmo as coisas das grandes. As grandes, na verdade, estão mais expostas ao risco no nível externo. Eu gosto de usar o que o William está falando também, porque é bem simples. Risco político externo para companhias grandes significa que elas vão ter que parar, e outra coisa que elas vão estar muito expostas no nível de mercado de ações, mas também no governo. Por exemplo, o Brasil, como país, tem um país, então você vai ter que ouvir do governo, né? Então, para mim, é isso que é a questão, é quanto de risco existe. O que a gente está começando a ver com os investidores é a antecipação das mudanças em um lado ou outro lado, ou seja, a antecipação das mudanças no risco político externo está afetando os preços das commodities diretamente. No entanto, o risco político interno realmente é o que está afetando o valor de mercado das ações ou a habilidade de levantar capital. Então, se eu sou uma companhia e hoje eu estou tentando construir uma mina, vamos dizer, na Somália, eu não vou sempre ter problema de capital, porque tem vários riscos políticos internos que eles não estão resolvendo. No entanto, se eu sou a mesma companhia, estou investindo e operando no Brasil, minha questão se torna o risco político externo. Se eu estiver fazendo, por exemplo, exploração de níquel, risco político externo são para o níquel a produção extra da Indonésia, os fluxos de comércio que vão causar um impacto no preço do níquel, que vão causar um impacto em mim. Então, o que faz com que isso seja um risco seja mais palatável do que o outro, eu diria que é a percepção dos investidores e da companhia sobre se eles podem ou não gerir os riscos políticos internos e externos. Eles têm que fazer os dois, né? Porque um causa um impacto na lucratividade, mas o outro causa impacto na sua sobrevivência. Então é isso, é assim que eu vejo essa coisa. Bárbara, por favor, suas considerações. Sim, achei bem interessante as considerações do tio, mas eu acho que, de qualquer maneira, quando a gente pensa em risco político, e claro, o risco interno, né, de um país, ele vai acabar afetando, acho que, as decisões de investimento, as operações de todas as empresas que estão presentes nessa jurisdição, né? Se a gente pensar, eu queria até trazer, acho que, dois exemplos, um talvez positivo, eu diria, outro um pouco mais do lado negativo, aqui na América Latina, na verdade. Começar pelo mais negativo. Quando a gente pensa em um caso recente que ocorreu no Panamá, com a Cobre Panamá, né, da First Quantum, acho que esse é um caso emblemático, porque, pensando no projeto, né, o Cobre Panamá é um projeto muito grande, acho que se não me engano, o maior projeto no Panamá em termos de investimento depois do Canal de Panamá. Então, bastante representativo. É uma mina de cobre muito grande, que foi, claro, investiu-se muitos bilhões de dólares nesse projeto, iniciou-se a operação, e aí, por questões fiscais, na verdade, né, as operações foram suspensas, foi feita uma tentativa de acordo, uma tentativa inclusive de extensão da concessão, mas quando o acordo final, na verdade, foi finalmente, acho que, estabelecido, houve protestos sociais que na verdade se expandiram, né? Saíram um pouco, acho que, do controle e basicamente, acho que levou, claro, à suspensão das operações. Então, assim, é um prejuízo muito grande para a empresa, seguramente, é um prejuízo grande para o país, do ponto de vista da operação mineira, e o que isso poderia representar para o país do ponto de vista não só de arrecadação fiscal, de exportação, mas também principalmente de questões sociais, criação de emprego e tudo mais. E também, eu acho que, além de tudo, eu diria, na verdade, o mais relevante aqui para a gente é a percepção de risco que isso deixa, né? Quer dizer, que empresa agora tomaria a decisão de investir numa jurisdição onde existe
essa incerteza do ponto de vista político. É claro que as coisas podem mudar, a situação pode mudar no futuro, mas eu acho que esse caso é muito emblemático e deixa essa percepção de risco muito clara. Então, acho que esse é o primeiro exemplo um pouco mais, diria, do lado negativo. Agora, existe também, eu acho que às vezes, assim, a gente tem a percepção de risco, e o meu outro exemplo é o Peru, muito clara no Peru, né? Por conta de toda a instabilidade política, os governos mudam, né? A gente vê situações bastante delicadas do ponto de vista político no Peru. Mas mais recentemente o governo, né? O governo atual, na verdade, tem tido eu diria, uma abordagem do setor de mineração um pouco mais positiva. E, na verdade, o que a gente tem visto é até eu diria, talvez uma burocracia um pouco menor, principalmente nos processos de licenciamento ambiental. E isso tem acelerado um pouco, então, diminuído o prazo, né, o período de obtenção de licenciamento, o que tem permitido que muitos projetos que estavam, né, no pipeline, que estavam para obter licença e aí começar a sua construção, tenham conseguido fazê-lo. Então, isso acho que é um exemplo positivo e até surpreendentemente positivo, por conta da abordagem mais positiva, claro, do governo atual. Isso pode eventualmente mudar, mas que tem acelerado o início de diversos projetos de empresas que já estão no país há muito tempo. Mas eu acho que é bastante relevante e é um exemplo positivo onde a gente vê a vontade política, na verdade, apoiando o setor de mineração. E, claro, com consequências positivas para todas as empresas que lá operam e, inclusive, acho que em relação à percepção de risco naquele país, que hoje acho que é um pouco menor do que a gente via nos últimos anos. Dois ótimos exemplos, um para um lado positivo e outro para um lado negativo. Porque nós estamos falando de riscos, né, gente? Lembrando que risco é sinônimo de oportunidade. Então, se está se falando em atrair investimentos, né, Tio? Nós temos que considerar isso aí muito bem. E aí, doutor William Freire, o que você está achando disso tudo? É muito interessante a colocação do tio e sua, Bárbara. Primeiro, foi muito interessante a colocação de você, o seguinte, que algum grau de risco a empresa está aceita. Não é? E o tio fez uma classificação das empresas, né? As juniors, as médias e tal, também a percepção é diferente, né? A capacidade de aceitar o risco é diferente. Sob o ponto de vista jurídico, sempre trazendo para essa área que eu gosto, eu colocaria o seguinte, o que faz ou poderia fazer uma empresa ou um país ser atrativo para um investidor? De maneira geral, eu resumiria em um bom ambiente de negócio. Agora, não tem nada mais fluido do que essa expressão, bom ambiente de negócio. Aí a gente pode... O que é o bom ambiente de negócio? Que inspire segurança. Porque a questão do risco geológico, as júnior, por exemplo, não sabem do risco, não precisam. E a geologia não é uma coisa matemática, né, como dizia o Noé Chaves, mas é controlável, digamos assim. Agora, a questão do risco jurídico, ele é mais complexo. E eu, quando falo de ambiente de negócios, o Marcelo tornou público, né, o tempo que a gente lida com esse lida com isso. O que eu percebo? É que existe um ambiente de negócios teórico, que são os PowerPoints públicos, e um ambiente de negócios real. Agora, como que alguém distingue o ambiente de negócios teórico do real? Por quê? Eu costumo dizer que, para projetos relevantes, o ponto principal de todo o desenvolvimento do projeto, o ponto relevante é o momento em que o investidor chega no país e pergunta: quais são as regras desse país? Aí, alguém diz para ele:
olha, as regras desse país são essas. E, além disso, eu vou te ajudar. Trocam cartões, não sei, aí o sujeito começa a investir. Daqui a alguns anos, começam a ter os problemas, ele procura que a pessoa já não está mais lá, né? Então, aí começa o ambiente de negócios real. E já que vocês trouxeram aqui uns exemplos, eu trouxe um aqui também, interessante. Tem um artigo numa revista que chama The Mining Law Review, que é um livro de direito comparado, minerário comparado. E no capítulo da África do Sul, o Peter Smith, ele dá um exemplo, que é o seguinte, uma lei que chama Protection of Investment Act, uma lei de proteção ao investimento. Só que aí o sujeito vai lá pensando que essa lei vai proteger, e quando ele vê, ele está num emaranhado de problemas que a lei não ajuda e não resolve nada. Sabe? Você vê, esse advogado é um advogado sul-africano, e ele mesmo conta os problemas lá do país dele, né? Então, esse é o ambiente de negócios real, né? Agora, o que eu vejo são os países se desenvolvendo para se tornarem atrativos. Eu não vou chegar num ponto de detalhe como vocês chegaram, né, que é a especialidade de vocês, mas a gente vê os países movimentando. Por quê? O primeiro ponto é o seguinte, os países, ou alguns países, precisam de bons investimentos na mineração. No caso do Brasil, não tem dúvida, o Brasil tem muita coisa para ser feita, né? Muitas questões sociais para serem resolvidas, isso se resolve com política e dinheiro. Olha, e dinheiro não nasce em árvore, né? Então nós precisamos atrair esses investimentos, né? E outros países, a gente vê sempre notícia, quem assina essas revistas e tudo, vê os países tentando mostrar que eles são seguros, né? Daí a ser seguro de verdade é uma diferença. Eu estava falando da questão aqui da África do Sul, mas a África em geral, eles estão se movimentando para mudar aquela imagem de insegurança que prevalecia. Eu acho até que estão conseguindo mesmo, né? Hoje, por exemplo, Botswana é uma referência de boas práticas. Concordo, não é? É isso. É a minha opinião por enquanto aqui. Gente, o debate está esquentando. E, da minha parte aqui, eu não vou resistir e vou fazer um pequeno comentário. Tudo que a gente percebe nesse período todo tem muito a ver com o que o William concluiu e que vocês dois falaram, que é a questão do investimento e que os negócios visam lucro. No nosso painel tem pensado em lucratividade. E se não tiver atração de capital, como claramente foi colocado por você na sua apresentação, né? E nós não enxergarmos o Brasil como um potencial de atração de capital, eu estou vendo aqui sentado na plateia o meu amigo Guillaume, que representa a Bolsa da TSX do Canadá, e sempre me impressiona muito aquele mapinha que ele faz a apresentação dele com a quantidade de investimentos de atração da Bolsa canadense no Brasil. Se eu não me engano, são 37 investimentos que foram buscados no Brasil, e se você for no restante da América Latina, os números são várias vezes superiores. E isso me intriga, porque nós temos potencial geológico, temos uma segurança jurídica razoável, temos bons potenciais, e quando a gente enxerga o Brasil nessa situação hoje, eu fico só cada dia pensando e refletindo nesses... O William, peço desculpa por ter contado nosso tempo de militância na área, mas eu enxergo que melhorou muito. Hoje eu vejo cada mais pessoas, empresas interessadas em investir no Brasil, e o William comentou algo muito interessante no final da primeira parte da apresentação dele, que eu acho que eu vou passar para uma pergunta que vai ter muito disso, eu vou explorar isso aqui agora com vocês, tá? Que é a questão
mesmo das políticas, né, atrativas da questão mineral. O William comentou lá, ao final, na nossa situação brasileira, trazendo para a nossa questão, Constituição, 37 anos, e nós não temos hoje uma regulamentação tão boa como é a regulamentação. Não temos nenhuma regulamentação para aproveitamento de recursos minerais em terras indígenas. E você tem um exemplo como do Canadá, que toda vez que eu vou no Canadá é algo que funciona, é um empreendimento com lucratividade e etc. Bom, então partindo para esse ponto, eu queria fazer uma pergunta aqui para vocês também, e agora eu vou inverter a ordem. Eu vou pedir a Bárbara para falar em primeiro lugar, tio, e em seguida passo aí para você e para o William, tá bom? Bárbara, diante disso, e aí nós estamos falando de um risco que a gente tem falado aí do que nós chamamos dos riscos políticos que podem afetar a mineração, né? O denominado aí resource nacionalismo, os recursos nacionais nacionalizados. Você percebe uma tendência para a nacionalização dos recursos minerais? E favor também comentar quais os riscos e oportunidades relativos a essa temática, porque eu estou enxergando de tudo que nós estamos conversando aqui que isso é um ponto importante para a gente apreciar, e eu queria ouvir as considerações de vocês a respeito. Tá, Marcelo, acho que pensando, primeiro vamos tentar ver quando a gente fala em nacionalismo, né? Acho que nacionalismo no seu conceito mais puro seria a tentativa ou o exercício do controle dos recursos minerais pelo Estado, né? Eu acho que isso a gente vê, claro, o setor de mineração tá sujeito a essas questões e principalmente eu acho que em momentos onde a gente vê preços de commodities mais elevados, onde a gente vê em diversos países, talvez com sua situação econômica, fiscal um pouco mais desafiadora, eu diria. E também em momentos, como que a gente vê agora, que eu acho que esse que é um ponto relevante, onde a gente tem essa nova tendência de transição energética, que tem atraído, sem dúvida alguma, a atenção para a exploração de muitas commodities que, na verdade, até recentemente, talvez não tivesse, do ponto de vista econômico, inclusive, uma atratividade tão grande. Então, grandes produtores e aí eu acho que entra, por exemplo, o lítio, entra o níquel, entra o cobalto, entra diversas outras commodities, né, que são mercados talvez até hoje não tão grandes, o níquel não, mas se a gente pensar em lítio, em cobalto, são relativamente pequenos quando comparados ao cobre, por exemplo, né? Então acho que existe sim essa tendência nesse contexto. Agora como que a gente veria o nacionalismo, na verdade, sendo implementado? Eu acho que tem diversas maneiras, né? Tem, claro, simplesmente a compensação, a quebra, por exemplo, de uma concessão através de uma compensação financeira. Isso a gente viu no passado, acho que um bom exemplo é o Chile, né? Quando se formou, antes da formação da Codelco, né? Que é a empresa estatal chilena, de cobre, foi formada, na verdade, através de empresas privadas. Antes disso, isso foi no final da década de 60, começo da década de 70, isso era, na verdade, a exploração de cobre no Chile, a produção de cobre no Chile era através de empresas privadas estrangeiras, né? Então, houve uma mudança muito grande desse modelo através da formação de uma estatal, que, na verdade, é uma outra maneira de nacionalismo, né? A participação do governo, e nesse caso é 100%, na empresa produtora de um determinado metal. Então, no caso, a Codelco, a empresa de cobre. Uma outra maneira, eu acho que a gente poderia ver a manifestação do nacionalismo seria simplesmente, por exemplo, a permissão de continuidade das operações das concessões atuais, mas sem a outorga de novas concessões. Então, isso é uma maneira, na verdade, de limitar, claro, a participação do setor privado no setor de mineração do país, né? E aí traria um outro exemplo, que é o que a gente está, de uma certa forma, vendo hoje, que é o México, onde se tem já uma ideia de se limitar
concessão de a minas de céu aberto por questões ambientais. Aí também volto entre o tema de ESG, que também tem crescido bastante, traz com desafios, oportunidades, mas também muitos desafios, né? Então, acho que essa seria uma outra maneira de se pensar em termos de nacionalismo. Uma outra maneira seria através de parcerias público-privadas. Aí eu volto para o caso do Chile, acho que é um bom exemplo a questão do lítio, onde a gente vê a nova política, que foi, na verdade, anunciada em abril do ano passado, a nova política do governo em relação ao lítio no Chile, que é o desenvolvimento do lítio através de uma parceria público-privada, que já foi estabelecida, na verdade, uma empresa com a participação da Codelco, que é uma empresa que é a grande produtora de cobre, que é estatal, com a SQM, que é uma empresa produtora já de lítio estabelecida no país, privada. Então, vai se formar, a partir do ano que vem, uma nova empresa para a exploração do lítio. E, na verdade, a empresa privada, que já opera lá, ela simplesmente obteve a extensão da sua concessão por 30 anos em troca da operação. Então, é uma maneira também de se trazer o Estado e ter uma participação muito maior na exploração do lítio, que, claro, que é uma commodity onde a gente se espera um crescimento muito forte de demanda, como o tio falou inicialmente, por conta das questões de transição energética. Então, acho que essa é uma outra maneira de se ver um aumento da participação do governo. Existem também algumas outras, queria até trazer o exemplo da Indonésia, que eu acho que é um bom exemplo, onde se busca, claro, obter um maior valor da atividade de mineração. Então, a Indonésia, que era simplesmente um exportador de matéria-prima, de commodities, né, houve várias mudanças no sentido de proibição da exportação do mineral, né, do níquel, por exemplo, e a necessidade de se fazer o processamento dentro do país, ou seja, agregar valor antes de exportá-lo. Mas, ao mesmo tempo, criou-se condições, flexibilização, por exemplo, do mercado de trabalho, para que isso aconteça, para atrair investimentos. Então, tem também, eu acho que a parte, diria, o efeito positivo no país com uma política mais ampla, mas aí é necessário realmente criar-se condições para atrair o investimento, não falar simplesmente você não vai mais exportar e aí, né? Quem que vai investir efetivamente? Então, criar-se condições de investimento no país, mas, claro, sempre com uma participação estatal crescente. Então, existe a proibição de empresas estrangeiras terem a participação majoritária nas empresas, né? Então, cria-se um ambiente onde existe a participação estatal crescente, existe, claro, do ponto de vista fiscal, para os governos, um benefício talvez maior, mas aí tem que se realmente criar, eu acho que condições para que empresas de outros países possam continuar atuando e também terem seu benefício, né? Poderem também capturar essa oportunidade que existe num determinado país. Então, acho que eu vou parar por aqui e a gente continua depois as outras considerações. Bom, Bárbara, tio, passando para você aqui, pegando o gancho da Bárbara aqui, tá? Como que eu estou enxergando aqui muito a questão regulatória nesse processo, e aí eu vou deixar o William novamente para o final, para as considerações, claro, dando devido respeito, meu colega, mas o fato é que eu queria que você comentasse também, diante do que a Bárbara falou, quais são como é que os países importadores, principalmente, enxergam aí as repercussões do que eu estou falando, desse nacionalismo, dessa visão aí estratégica, tanto sob ponto positivo como ponto negativo, né? Como é que você está enxergando isso na sua experiência global, por favor? Principalmente daqueles que importam minerais. Obrigada, eu gostei do que a Bárbara falou.
No nosso relatório, nós falamos muito sobre a mineração responsável e a licença de operação. O nacionalismo, muitas vezes, é uma reação a uma injustiça percebida. É uma percepção de injustiça. O ambiente geopolítico piora isso. Tipicamente, você viu que eu mencionei inflação em um dos slides. Se o Estado começa a ter questões para levantar recursos ou para cuidar da população e eles veem que há recursos minerais que podem ser explorados e exportados, há diferentes opções. Eu gosto do exemplo da Indonésia. A Indonésia tem 200 milhões de pessoas. Queremos um valor agregado antes de exportar. Mas não queremos parar os investimentos, nem quebrar essa rede de parcerias que temos. Você pode elaborar uma regulação para melhorar a sua economia sem alienar os outros países com os quais você já tem parcerias. Mas, por exemplo, você pode decidir que não quer mais lidar com os seus amigos. A gente pode pensar nos casos da Rússia, de alguns países africanos, no qual eles nacionalizam, mas também redirecionam o fluxo. Então, esse é um segundo caso. O nacionalismo é muito importante para os países importantes, mas eles não ficam passivos. Os Estados Unidos, quando eles começam a perceber que depois de mudanças de governo na América Latina, 4 ou 5 anos atrás, eles começaram a implementar mecanismos para assegurar aliados, para levar essas commodities para os Estados Unidos. Por exemplo, o tratado comercial com o Canadá, com o Chile, eles fizeram negociações com a Argentina, para que eles pudessem recriar esse sentido de justiça na relação entre estados. Tipicamente, as empresas de mineração, especialmente de alguns países, o governo dos governos locais, essa é a questão que muda no nacionalismo. Se a gente pensa no caso do Canadá, existe nacionalismo no Canadá. E é esquisito, porque há um fluxo de capital de empresas chinesas, mas você não espera isso de um país capitalista, certo? Há formas de você dificultar essa atividade. A gente teve uma reunião, por exemplo, num escritório aqui em Belo Horizonte. Leva 29 anos para você conseguir uma licença de mineração nos Estados Unidos. E muitos vão dizer que isso é injusto. Seja na ponta final ou o país que produz o recurso, eles estabelecem regulamentos e regulações para aumentar esse sentido de justiça. Você falou, o dinheiro não nasce da árvore, né? Alguém tem que pagar por ele. E nós queremos ter uma vida melhor. Então, os governos sentem que é isso que eles devem fazer. Os governos seguintes podem mudar tudo, mudar as regras do jogo. Eu gosto do exemplo que ela deu do Canadá, porque, se você lembrar, no início, o governo estava de acordo com as mudanças. A população não gostou. E, em algum momento, a gente fala dos governos como uma entidade separada, mas, em algum momento, eles são eleitos. Eles precisam desse respaldo da população. Então, isso é uma questão crítica. É por isso que a gente vê, por exemplo, nos Estados Unidos, permitirem a entrada de alguns produtos. Se a sua matéria-prima vem de um país que tem um acordo com os Estados Unidos. Então, essa é uma história bem antiga, né, do nosso planeta.
William, já que a regulação foi o tema, né? Esse tema do nacionalismo é interessante e, sob o ponto de vista jurídico, eu penso que nós podemos distinguir o nacionalismo dos seus resultados ou dos seus efeitos. Então, eu penso no nacionalismo como a ideia, e daí nós vamos ver quais são os efeitos desse ideal de nacionalismo, que pode ter várias origens, pode ter origem popular, pode ter origem política, são 1000 origens. E os efeitos desse nacionalismo, naturalmente, terão efeitos jurídicos, que eu vou me aprofundar, mas eu penso que podem ter efeitos econômicos, efeitos sociais, não é? E o interessante, só para fazer um parênteses nisso aí, é quando eu vejo os movimentos, é muito interessante nós percebermos ou analisarmos se o movimento é um movimento legítimo ou se é um movimento criado. Faço o corte e volto para a questão jurídica. Ora, quando nós falamos em nacionalismo, quais são os efeitos jurídicos? E no nosso tema aqui, quais seriam os efeitos jurídicos sobre o setor mineral? O primeiro ponto que eu entendo é o seguinte: nós não podemos deixar que esses esforços de nacionalismo ou as tendências de nacionalismo eles interfiram na esfera jurídica do setor mineral a ponto de ferir a segurança jurídica. Esse é o principal ponto. Segundo aspecto interessantíssimo aqui é o seguinte, que o nacionalismo, uma das formas de implementação do nacionalismo são os movimentos sociais que refletem aonde? Refletem no legislativo. Ou deveriam refletir no legislativo. E aí vem uma questão interessante, que é a origem das leis, e no caso específico, uma lei de conteúdo nacionalista, que são 3 pilares. Primeiro, a vontade do governo que está. Porque, normalmente, de maneira geral, os governos têm razoável controle sobre o Congresso, de maneira geral. Segundo, a organização social. Então, nós podemos, se no caso do nacionalismo vem em função de uma reação social, de um sentimento de injustiça, não é? Aqui no Brasil, há algumas décadas, nós tivemos o petróleo é nosso. Né? Então, vem o minério é nosso. Pode parecer um negócio desse aí. Né? Então, essa é a questão inteira. E o terceiro ponto desse pilar da origem das leis, da origem primária das leis, é a realidade econômica. Nós temos vários exemplos de países que recusavam investimentos estrangeiros, mas sucumbiram diante da realidade econômica. Né? E aqui nós falamos bons investimentos. Né? Aqui nós não tratamos de maus investimentos, nós não queremos isso para lugar nenhum. Né? Nenhum país merece isso. Né? Então, quando nós voltamos nós temos o sentimento nacionalista que reflete em uma legislação, e a legislação vem no calor daquele ambiente político. Nós precisamos entender o seguinte, que leis minerárias não revogam leis econômicas, e leis minerárias também não revogam a lei da gravidade. Tá certo? Então, como não revogam a lei da gravidade? Então, é preciso ter cuidado com essas leis, porque existem as leis de mercado, existem todas. O comércio exterior é um negócio complexo. E o mais interessante disso aí, na minha interessante, porque quando alguém toma uma decisão com base em um certo nacionalismo, o reflexo disso, real, vai acontecer daqui a 20 anos. Uma restrição em relação a determinado minério,
vão passar pelo menos 4 legislaturas até que o efeito aconteça. E aí, aquele grupo que tomou aquela decisão não estará mais lá. E agora, voltando mesmo para uma parte específica do direito. Eu disse que os efeitos do nacionalismo, eles não podem ferir a segurança jurídica. Né? Então, nós podemos falar horas sobre isso, porque os efeitos são sérios. E se nós não tivermos respeito à segurança jurídica, nós não podemos mudar de tendência de desenvolvimento, porque não atrai. Né? Por exemplo, vai mexer com prazos das concessões em vigor, que hoje é o prazo indeterminado até a exaustão da jazida. Você não pode pegar, não agora, nós vamos passar essas concessões atuais para X anos. Isso é impossível. Não é? Você vai mexer com os direitos minerários que já adquiriram direito de prioridade, vai mudar no curso do processo, porque quando você começou lá, você planejou um investimento, foi milhões de dólares. Né? Então, nós temos que tomar esse cuidado, porque nós já tivemos uma experiência muito ruim aqui, que foram as empresas brasileiras de capital nacional, que queriam forçar a verticalização por lei. Gente, isso não existe, e deu no que deu. Né? Por enquanto, são essas considerações, Marcelo e colegas. Excelente, mais uma vez, gente. E eu vou agora aqui, então, que eu não me contento com o tema que eu ainda estou aqui provocando vocês e vou agora provocar ainda mais uma vez com a questão das legislações aí de política mineral para o país, principalmente se nós, Brasil, como a Bárbara colocou, estamos lá no risco intermediário de atração de investimentos. O que a gente pode fazer aí, né, para melhorar essa questão da atratividade do investimento numa política mineral no Brasil? Como é que vocês estão enxergando? E aí eu vou perguntar agora ao William, dessa vez agora, eu te passo em primeiro lugar, porque o William vai falar um pouquinho sobre isso, uma temática um pouquinho mais jurídica, mas eu quero ouvir os comentários depois da Bárbara e do tio a respeito disso. Ô William, como você avalia a relação entre os riscos políticos apontados em nosso debate e a insegurança jurídica? Porque você comentou inicialmente que segurança ou segurança são a mesma moeda, né? Quer dizer, depende de como a gente coloca isso. E aí, vou comentar também essa ausência de política mineral de longo prazo. Como é que isso afeta, né, uns fatores que podem gerar riscos políticos? Quais seriam os seus efeitos? E essa ausência da política mineral de longo prazo, como é que você enxerga isso aqui no nosso país, principalmente, já que nós estamos no Congresso Brasileiro de Mineração e estamos pegando toda a experiência aqui, principalmente do tio e da Bárbara, e por isso que eu deixando eles. Como você vê isso? Isso é algo importante para a gente? Bom, eu começo a responder essa questão dizendo o seguinte, que cada país tem sua história, cada país tem sua cultura, suas questões sociais, seus aspectos econômicos, da maneira que ele lida com o setor produtivo, não é? Se ele entende de verdade que o setor produtivo é bem-vindo e é responsável pelo desenvolvimento do país. Não é? Então, a partir disso, você só consegue desenvolver determinado setor se houver políticas públicas. Não é? Então, são diversas possibilidades de políticas públicas. E no caso do Brasil, é o seguinte, houve diversas tentativas de implementação de políticas públicas, sejam, eu chamaria de políticas públicas que nasceram naturalmente, sejam de políticas públicas que já vieram, houve tentativa de implementação via legislativa, ou seja, a mudança seria tão radical se determinado projeto de lei, eu faço referência àquele projeto de lei da época da Dilma, né? A mudança seria tão radical
que você teria necessariamente uma mudança de política pública dentro de um texto normativo só, né? Então, o que eu vejo acompanhando no Brasil é o seguinte, que houve espasmos de tentativa de consolidação, mas sem algo que nós possamos chamar de política pública para o setor mineral. Isso, desde 1987, não existiu. Essa, infelizmente, é a realidade, né? E quando nós falamos em atração de investimentos, segurança jurídica, desenvolvimento do país, coordenação de setores, porque quando nós falamos em política mineral, nós não falamos só de DNPM e MME. Política mineral envolve infraestrutura, tributação, meio ambiente, comércio internacional, CEFEM, né? Então, é uma coisa muito mais ampla do que você simplesmente tratar de qualquer assunto em uma mudança legislativa. Que mesmo assim, as mudanças legislativas que aconteceram no Brasil, nenhuma delas pode ser considerada como uma definição, uma implementação de política pública. Nós tivemos aí, só para você ter uma ideia, vocês terem uma ideia, nós tivemos aí o Plano de Mineração 2030, que não aconteceu, e já estamos preparando um Plano de Mineração 2050, que eu aposto 10 contra 1, que também não vai acontecer se as coisas continuarem desse jeito, né? Então, Marcelo, de uma maneira geral, uma política pública consistente, ela tende a levar, vou refazer a frase, uma política pública efetiva, porque nós vimos que nós temos um ambiente de negócio real e o teórico, né? Então, uma política pública efetiva, ela traz segurança jurídica, sabe? Enquanto nós não tivermos qualquer sobressalto, assusta o investidor. Porque quando você tem uma política mineral, você tem um guia. Olha, nós temos uma política efetiva de dar segurança para o investidor, ponto. A partir daí, se o investidor confia que naquele país eles levam a sério a política pública, ele vai, não, olha, tem lá um deputado lá querendo passar uma lei assim, assado, não, mas o país ali, não, ele tem uma diretriz que isso não vai pegar, porque eu costumo dizer, precisa de um grande acordo político, sabe? Quando há esse grande acordo político, suprapartidário, e o investidor reconhece aquilo como legítimo, né? Ele aceita aquilo e assusta menos, e fala, não, realmente aquele país tem uma linha mestre, né? Que eles seguem. Então, eu posso ter certeza de que, de hoje até daqui a 20 anos, quando eu começar a operar, eu não vou ser surpreendido com alterações e obstáculos significativos. Ponto. Tio, vou deixar a barba por último. Agora, vamos lá, suas considerações, por favor. Nosso tempo está quase se esgotando. Então, por favor, 2 minutos que eu estou te dando aí, para você poder fazer esse comentário sobre essas políticas públicas. Eu acredito que o Brasil é um ator importante no universo mineral e também na transformação, no beneficiamento do minério. Eu concordo que a questão da segurança jurídica é fundamental para as empresas. Eu também concordo que ter uma política clara, e não uma política genérica, mas uma política específica, por exemplo, para a transição energética, ou, por exemplo, esses são os objetivos de ESG que você deveria cumprir.
Pode ser minerais críticos ou energia verde. Então, uma política pública clara e a segurança legal vai atrair novos atores. E não quer dizer que ele vai mudar o jogo completamente, por exemplo, sobre o minério de ferro, mas tem questões importantes globalmente. Por exemplo, uma bolsa de valores robusta, com novas empresas listadas. Não tem muitos casos que podem ser copiados. A gente pode tomar o exemplo dos países que têm feito essa curva de aprendizado de forma lenta. Bárbara, por favor. Eu concordo com o que o tio falou em relação ao Brasil, mas eu acho que realmente é importante ter essa definição e essa clareza de antemão. Eu acho que o grande ponto em relação à atratividade de investimento são mudanças de regras, né? E isso muitas vezes vem talvez de políticas que não tenham explorado totalmente os aspectos que são relevantes, né? Então a gente pensa, por exemplo, o tio mencionou os aspectos ESG, né? As questões sociais, as questões de consulta a comunidades indígenas, comunidades locais, o uso de água, recursos escassos, por exemplo, o uso de água. Eu acho que tudo isso tem que ser pré-definido, pré-determinado e amplamente debatido antes do estabelecimento de regras legais, de regras jurídicas, para que não haja depois mudanças, né? Eu acho que as mudanças de regras no meio do caminho, que são realmente pontos e aspectos que acabam afastando os investimentos de um determinado país, principalmente no setor de mineração, que é um setor onde a gente vê investimentos de montantes vultosos, né, que muitas vezes envolvem estruturas de financiamento de prazo muito longo, né? A gente está falando de 20, 30, 50 anos, muitas vezes, estruturas de financiamento de dívida, e investimentos grandes e que envolvem decisões estratégicas importantes das empresas, né? Então, acho que é realmente importante ter essa clareza para evitar o que a gente tem visto, tem diversos exemplos no mundo, acho que o mais recente até é o México, com a mudança da questão das concessões de minas de céu aberto, por questões referentes a comunidades locais, a questões ambientais. Isso é uma mudança muito importante em empresas que já têm investimento. E aí, qual é o resultado, né, em relação aos investimentos que já foram feitos, né? Então, acho que é muito importante ter esse debate, essa discussão de antemão e ter essa política bastante clara para realmente poder se aumentar a atratividade, inclusive, do Brasil no setor de mineração. Excelente, Bárbara. Bom, gente, nós temos 3 minutos aqui agora de considerações finais e eu vou tomar a palavra aqui para fazer um resumo de algo que eu acho muito importante do que nós conversamos aqui agora. Eu enxergo, como moderador do painel, realmente um momento muito especial no Brasil. A gente tem percebido aqui nesse Congresso Brasileiro de Mineração, desde o dia da sua abertura, algo que toda vez que eu venho à Expo Zibrão, Congresso Brasileiro de Mineração, me emociono muito pela ausência física do querido meu pai, José Mendes Misael de Souza, que o William e outros aqui já conheceram. E a gente viu esses congressos todos acontecendo nesse período e essa evolução legislativa que a gente está aí. E o que eu percebo? Eu percebo nesse congresso, pela primeira vez, nos quase 40 anos mesmo que eu trabalho no setor mineral, 37 formado, mas um pouco mais de tempo, que o meio político hoje está enxergando a mineração. Vocês viram aqui toda a frente parlamentar da mineração, que é algo que veio com muita força e inclusive num trabalho muito bem feito pelo IBRAM, pelo nosso atual comandante, o Dr. Raul Jugman, como ex-ministro aí da Defesa, que está aqui do meu lado. E eu acho que ele merece todo o nosso aplauso por essa mudança de postura do IBRAM, de realmente a gente atacar os problemas da política mineral e a gente enxerga, mesmo com o plano plurianual, né, que foi lá de 2030, lembrando o Zé Mendes de novo, a consultoria era dele, e algumas coisas que a gente vai fazendo, a gente percebe uma evolução. E aí o que o tio comentou, né, quer dizer, você vê essa questão, e o William também, dos aborígenes, a questão das terras indígenas, que é algo que nós precisamos evoluir com velocidade.
Agora, você enxerga na legislação brasileira algumas sinalizações muito positivas, né? A gente estava até comentando antes de vir aqui, e você mesmo estava lembrando, quando a gente fala em regulação, a gente vê hoje que o Brasil fez uma política de minerais estratégicos, ela está aí, está incipiente ainda no sentido de começar, mas se criou toda uma sistemática para fazer isso. Meu colega Tiago, que está ali, tem um artigo muito bacana sobre isso, num e-book do ano passado, que a gente faz a nossa coleção. E eu tenho também a questão lá do decreto, que liberou a exportação do lítio, que para exportações gerais, que nós tínhamos uma restrição clara de desenvolvimento. Então, a gente enxerga exemplos concretos que o Brasil está no caminho certo. Isso me dá otimismo e esperança da gente chegar lá, né? Então, eu acho que o debate foi muito positivo para a gente ver os pontos negativos e positivos, ou seja, dos riscos e oportunidades que nós estamos enfrentando. Eu tenho 18 segundos, vou agradecer a Bárbara em primeiro lugar, ao Tio em segundo e ao meu amigo professor William Freire, colega de lutas aí de militância na área. Gente, muito obrigado aí por tudo, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, por favor, façam umas palminhas virtuais aqui, como a gente falou, e nós agradecemos aí pelo momento único de poder dividir isso com vocês. Obrigado.